Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até a 1 da tarde. Você curte, comenta, compartilha a transmissão do programa Gente que Fala, participa também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados, 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Você sabe, nas quintas-feiras por aqui, é o Gente do MPD que Fala no ar, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos então aqui apresentar os nossos entrevistados de hoje, que vão analisar e vão debater todos os assuntos propostos por aqui. Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor e palestrante, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e ex-presidente do MPD. Procurador Liviano, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui, participando desse debate. Uma boa tarde aos nossos queridos convidados. Também com a gente para essa nossa conversa de hoje, doutora Daniela Libório, advogada, presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB. Tudo bem, doutora Daniela? Tudo bem, Mauro. Boa tarde. É uma alegria estar aqui novamente com vocês e boa tarde a todos que nos assistem também. Com a gente, doutor Hélio Osmo também, ele é médico cardiologista, nutrólogo, presidente da Associação Brasileira de Medicina Farmacêutica. Doutor Hélio, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Mauro. Boa tarde a todos. É um prazer, é uma honra estar junto com colegas ilustres e boa tarde aos ouvintes. E fechando aqui a nossa bancada, o Dr. Roberto Dicilo, advogado empresarial, e ele é vice-presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB São Paulo. Tudo bem, doutor Dicilo? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui mais uma vez. 12:02, pessoal, vamos aqui ao primeiro tema desta quinta-feira no Gente do MPD que Fala. Lideranças políticas do país estão se dividindo entre apoiar o presidente Jair Bolsonaro ou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a disputa do segundo turno das eleições ao Planalto no dia 30 de outubro. Bolsonaro, que viu vários aliados triunfarem nas urnas, já garantiu palanques no Sudeste, em alianças com os governadores reeleitos, Romeu Zema de Minas Gerais e Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Lula recebeu o apoio do PDT, partido de Ciro Gomes, também de Simone Tebet e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, além do governador reeleito Hélder Barbalho do Pará. Procurador Liviano, a pergunta que todos fazem é se esses apoios manifestados aos presidenciáveis resultarão de fato em votos nas urnas ou não. Primeira questão que eu acho importante destacar, Mauro, Sim, em relação a esse ponto, nós ontem tivemos aí um momento de celebrar os 34 anos da nossa Constituição Federal, né? Constituição Cidadã, 5/10/88, que chega aos 34 anos, né? E é muito importante registrar que, diferentemente do que vinha vociferando o presidente da República, nós tivemos um trabalho exemplar por parte do Tribunal Superior Eleitoral no último domingo, né? Tivemos eleições em que demos exemplo ao mundo, em que, em poucas horas, um país continental como o Brasil, com quase 160 milhões de eleitores, se expressaram nas urnas e, no mesmo dia, nós apontamos aí 1/3 de cadeiras do Senado escolhidas, 513 deputados federais,
governadores, alguns eleitos já em primeiro turno, outros haverá escolhas em segundo turno, e teremos uma escolha em segundo turno para presidente em 30 de outubro. Né? E as urnas eletrônicas, que vêm sendo utilizadas desde 1996, aliás, que garantiram 6 mandatos consecutivos para o presidente da República, elas, mais uma vez, funcionaram de maneira exemplar. Dezenas de observadores internacionais estiveram presentes no Brasil. Eu fiz parte de uma vigília democrática que esteve presente na OAB de São Paulo, e nós ali estávamos de prontidão para acompanhar tudo o que ocorreu ao longo do domingo, e o TSE fez um trabalho exemplar. Né? Mais uma vez, as eleições transcorreram da maneira como se esperava, e a vontade soberana do povo prevaleceu. As escolhas ocorreram como deveriam ocorrer, e assim determinam os ditames democráticos. Né? O que vai ocorrer em relação a esse momento posterior, né, a essa segunda rodada das escolhas, né, que nós vamos ter no dia 30 de outubro, em 2 turnos, né, isso dependerá destes movimentos de alianças para a presidência, para os governos. A candidata que ficou em terceiro lugar, Simone Tebet, ela já se pronunciou no sentido de apoiar o ex-presidente Lula. O 4º colocado também fez o mesmo, né? Enquanto que nós temos alguns governadores se posicionando de um lado, de outro lado, partidos preponderantemente sinalizando apoio ao ex-presidente Lula. E é importante relembrar que o ex-presidente Lula ficou apenas a 1,5% da vitória já em primeiro turno. Né? Houve alguns questionamentos sobre pesquisas. Né? As pesquisas, elas não têm bola de cristal, tem como adivinhar o resultado. Né? O que vai acontecer no segundo turno é algo que depende de uma série de fatores. Será que as pessoas que se abstiveram novamente vão se abster? Não vão se abster? É um movimento da democracia. Não é? Alguns candidatos que não foram para o segundo turno estão se manifestando, estão se posicionando, não é? E esse é o jogo democrático. Agora, o que é importante destacar em relação a isso, Mauro, é que realmente as urnas funcionaram como deveriam funcionar, não houve nenhum tipo de fraude, como aventava o presidente da República, muito pelo contrário. Aliás, o senhor presidente dizia que, se ele não vencesse com 60%, haveria fraude. Não venceu com 60%, não houve fraude, mas ele, já no próprio domingo, disse que se prepara para sabatinas, para debates, o que mostra que ele está reconhecendo a lisura, a correção do pleito. Que bom que ele se reposicionou, não é? Isso é algo positivo dentro da democracia, não é? Então, esperamos que haja os debates necessários e importantes, extremamente saudáveis para a nossa democracia, e que a vontade do povo soberanamente prevaleça. É o que se espera dentro de um sistema democrático. Doutora Daniela Libório, esse primeiro aspecto levantado pelo procurador Oliviano em relação à nossa, vamos chamar de festa democrática, né, com o bom funcionamento das urnas, o resultado já divulgado na noite do próprio domingo, enfim, temos tradição nisso já desde 1996. Esse aspecto e também o fato agora dos apoiamentos, né, que estão sendo apresentados, isso de fato tem condição de transformar, de levar para a urna o voto que cada candidato quer. Bom,
Eu vou trazer, Mauro, uma outra perspectiva da fala, acrescentando ao que falou já o Roberto inicialmente. A Constituição de 88, ela trouxe o pluripartidarismo, né? E que naquele momento que estava tendo justamente a ruptura de um sistema ditatorial, isso foi visto como, na verdade, uma iniciativa de profunda democracia, trazer a possibilidade de abrir para muitas ideologias políticas. Só que, desacompanhado disso, foi a questão, e eu vou colocar um assunto que eu não vejo sendo colocado, do ensino nas escolas sobre a história do Brasil. Isso foi simplesmente suprimido. Então, nós temos gerações e gerações de jovens e de adultos jovens que desconhecem a história do Brasil. Isso é responsabilidade de uma desconexão, não é, do país, das políticas públicas de ensino, de todo mundo que está envolvido com isso, dos políticos e tudo mais, a ensinar os jovens, os adolescentes, as crianças a respeito da própria história do Brasil. Então, o que foi havendo foi uma fragmentação política com esses partidos nanicos, um volume de partidos que é um negócio assim, absurdo, não existe mais de 30 ideologias políticas, né? Então, para o cidadão médio, para a cidadã média, há uma confusão de situações acontecendo. O que eu acho que acontece agora, para daí trazer o seu ponto de forma objetiva, é que nós temos como resultado disso radicalidades, né? Radicalidades que são baseadas muitas vezes em frustrações e insatisfações profundas de alguns segmentos sociais. E os dois grupos políticos são radicais, e, portanto, isso estimula esse processo dual, e eu acho muito complexo essa questão, né? Mas tem um volume da população que não se identifica com radicalidades e que continua frustrado, insatisfeito e muitas vezes alheio. Está aí 20% de ausência de votantes desse primeiro turno. E aí eu gostaria de citar Saramago, no ensaio sobre a lucidez, que é um livro que não é falado dele, que é justamente de abstenção profunda dentro do sistema eleitoral, que é saber justamente essa situação, esses insatisfeitos, esses frustrados com o sistema que vivem, que não se sentem identificados. Eu ouvi de vários jovens, ninguém aí me representa. Né? Então, assim, a gente tem que abrir ouvidos, tem que ter escuta ativa, como se fala hoje em dia, a respeito disso. Então, eu acho que hoje não há, como havia anteriormente na política clássica brasileira, com 3 ou 4 partidos dominando tudo, que vá haver transferência de voto direto, que é essa a sua questão. Então, o chefe A, a pessoa B está manifestando apoio, eu acho que os radicais já se escolheram. Agora, aqueles que estão descontentes, aqueles que estão frustrados e que não encontram nas radicalidades qualquer espaço de permeabilidade para os seus anseios, eu acho que vai ser muito difícil fazer a mera transferência, como a pessoa vai, logo eu vou junto, porque e nesse sentido, há uma dor, há uma ferida que pode crescer mais positivamente, ou seja, talvez tenha uma parcela da sociedade brasileira que esteja voltando a questionar a política, depois de quase 30 anos de anestesia social, por uma parte, um contingente sério, e que agora, com isso, estão voltando a questionar. Eu ouvi de várias pessoas, eu não vou votar só porque a pessoa talvez ganhe, eu vou votar em quem eu acho que eu tenho que votar. E esse é um pensamento político muito maduro. Então, eu acho que autoridades políticas falarem A, B, C vão levar um pouco dos votos, mas não vai ser uma mera transferência desse contingente. Então, acho que nós temos um cenário muito mais complexo, com um aumento de abstenção em segundo turno, é o que eu vejo. Aumento de abstenção mais que 20%, e não a simples transferência de votos de totalidades. Doutor Dicilo, sua observação sobre esse tema, de acordo com a doutora Daniela, com o procurador Liviano? Foi uma aula da doutora Daniela, então acho que tem vários pontos aí que realmente são muito sensíveis, como a gente já falou até num programa anterior, a educação cívica, né, do brasileiro e da brasileira, que é muito ruim. Tá? A questão de história, ou a história do Brasil, a história recente, pelo menos para nós aqui, é uma história relativamente recente, a gente saber o que foi a ditadura, a gente saber o que foi a supressão de direitos, a gente saber de tudo isso é crucial
para que o jovem de hoje não ache que na época da ditadura as coisas eram maravilhosas. Era horrível. Então, assim, você não ter liberdade de expressão, você não ter liberdade de credo também, que é um dos pontos que despontaram nessa campanha política, um enaltecimento muito grande do cristão. E os outros? O Estado é laico. E os outros? E os ateus? Né? E os judeus? E os de várias outras religiões que são importantes. Então, essas questões, elas estão fazendo parte dessa campanha para um segundo turno permeada de ódio. Então, é algo que a gente precisa ficar muito atento. Isso já aconteceu antes, né, antes do primeiro turno, agora até o segundo turno, é bastante preocupante. Então, assim, essa transferência de votos, né, e todos os discurso contra a corrupção, é ótimo que eles existam. Só que o fato é que as pessoas vão votar muitas vezes por quê? Por identidade ideológica, ou simplesmente pode ser algo menos legítimo. Não vou dizer legítimo, é injusto falar isso, mas menos mensurável sobre alguns aspectos, ou mais mensurável talvez, que é o fato de uma grande parcela da população está sofrendo com uma miséria que está instalada. Então, assim, se houver transferência de recursos, né, de prefeituras e de governo federal, até que ponto isso aí é uma interferência indevida, né, na democracia? A gente tem alguns pontos aí que são fatores, são forças que vão jogar aí até para um resultado X ou Y ou Z. E tem a história também, né, do passado também, né, eu não estou fazendo propaganda política, obviamente, nem de um candidato, nem de A, nem de B, tá? Então, existe uma história aí, uma lembrança de como eram aqueles belos tempos maravilhosos do tempo de São Sebastião, que não foi. Então, assim, acho que é um momento muito difícil, muito delicado, né? E eu concordo com a doutora Daniela, eu também, embora a gente não deva prever, mas é bem provável que a abstenção seja muito maior. E que não só a abstenção, os votos nulos e brancos. Tá? Então, aí, até uma das ex-candidatas já direcionou os votos para votos em branco. Até a vice-presidente da terceira candidata também. Então, acho que esse é o momento que a gente precisa ter calma, precisa ter tranquilidade, mas é um momento muito difícil da nossa democracia. É um teste. Doutor Hélio, seu entendimento. Bom dia. Na verdade, assim, depois da fala de grandes especialistas, eu falo como cidadão. O que eu tenho visto é que nas redes sociais que uma parte da população, uma boa parte da população, que não gosta de um candidato, ele fala na rede social contra. Então, quando eu sou um eleitor do Bolsonaro, eu vou na rede social, falo contra o Lula. E não fala a favor do Bolsonaro. E a mesma coisa, quem é eleitor do Lula fala mal do Bolsonaro, muito mais do que falar... Então, eu acho que, assim como todas as eleições, todas não, mas a maioria das eleições anteriores, o que acontece é que as pessoas rejeitam. E o ato do voto é muito mais pela rejeição do que pela vontade de que aquela pessoa seja, do que a pessoa que ele está votando seja realmente presidente. Em relação à credibilidade das urnas, na cabeça do brasileiro, ao meu ver, elas têm mais credibilidade do que os próprios candidatos. Então, não adianta... E assim, você já se antecipar e falar e dizer que as urnas não são confiáveis, segue muito também o que foi feito nos Estados Unidos, né? Que foi a justificativa do Trump ter perdido a eleição, de que as eleições não foram justas. E a gente sabe que o atual presidente ele segue muito a linha de pensamento do ex-presidente Trump. Então, nesse sentido, e a gente viu, né? Agora falando um pouco, puxando um pouco do meu lado médico, né? Foram os mesmos argumentos que o Trump fazia em relação ao que deveria ser feito ou não em relação à pandemia,
segue também no mesmo caminho. Então, a gente vê muita influência do Trump no nosso presidente. 12h19, vamos seguir aqui para o próximo tema, nessa edição do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse que a instituição tomará as medidas necessárias para evitar que os eleitores enfrentem filas para votar no segundo turno, como aconteceu no domingo, em muitas sessões eleitorais no país inteiro. A informação foi dada pelo ministro durante a abertura da primeira sessão do TSE após o primeiro turno. Procurador Liviano, é o sinal de que tudo funcionou, né, como o senhor já destacou, né, no início do tema anterior, o nosso sistema eletrônico, as pessoas, evidentemente, pela quantidade de candidatos, tem uma demora a mais ali para poder fazer o registro dos seus votos, tudo natural, e a tendência é que no segundo turno essas filas também não ocorram em razão da quantidade menor de candidatos. Sim, nós tivemos alguma fila, eu mesmo, quando fui votar. Procurador Liviano, sua imagem ficou deitada, não sei o que aconteceu. É importante virar o smartphone aí. Agora melhorou? Sim. Agora sim, está tudo certo. Eu mesmo, quando fui votar, Mauro, eu tive uma certa fila, não sei se o horário que eu escolhi não era o melhor, mas é necessário levar em conta que eram 5 escolhas, que havia biometria e tudo mais, e era um momento relevante para a nossa democracia, né? Achei muito importantes as considerações que a doutora Daniela fez aqui sobre a abstenção, que, na verdade, não foi de 20%, mas de quase 21%, houve um índice de 20,9%, o maior desde 1998, foram 32 milhões de ausentes, né? E realmente é preocupante. Nós temos tido, nas últimas eleições, sempre índices de abstenção altos, né? Porque muita gente está tendo uma postura de desinteresse em relação à vida política. E nós precisamos realmente nos preocupar com isso. Por que isso está ocorrendo? Isso, inclusive, se soma um outro elemento, um potencial de gerar problemas. Nem todo mundo ficou sabendo, mas é importante saber que a campanha do presidente requereu à Justiça Eleitoral que houvesse restrição ao transporte público no dia da eleição, né? Houve um pedido feito à Justiça Eleitoral que houvesse restrição ao transporte público, que houvesse uma redução da disponibilidade do transporte público, e, felizmente, a Justiça Eleitoral, de maneira muito apropriada, indeferiu este pedido, não é? Porque as pessoas mais pobres dependem do transporte público para chegar até o local de votação, não é? Isso é de uma insensibilidade, de uma falta de respeito em relação aos pobres, em relação aos vulneráveis socialmente, indescritível, não é? Um pedido que revela uma percepção sobre as coisas elitizada, não é? A lógica desse tipo de demanda parte da premissa de que os mais ricos que têm carro devem ter privilégios para o voto, não é? E dentro dessa premissa, nos altos índices de abstenção, poderíamos ter índices ainda maiores, Mauro e colegas de bancada. Felizmente, a Justiça Eleitoral teve bastante senso de justiça e sensibilidade para não piorar ainda mais as coisas, né? Porque nós poderíamos ter um aumento das abstenções se tal estapafúrdio pedido tivesse sido acolhido. Ainda bem que não foi, não é? Mas eu tenho a impressão que essas filas vão diminuir bastante, até porque nos estados em que os governadores já foram escolhidos, haverá uma única escolha para presidente, e onde há escolha para o governador, serão 2
as filas tendem a ser menores, o TSE está atento, né? E, com certeza, essas providências que foram assinaladas na notícia e essa busca por eficiência do TSE, dos TREs, da Justiça Eleitoral, dos juízes eleitorais, das procuradorias eleitorais, farão com que nós tenhamos resultados ainda melhores no segundo turno. Tenho certeza disso. Doutora Daniela, a sua percepção sobre esse tema e ainda a respeito da abstenção, o que a gente tem verificado aí nas últimas eleições, o que ocorre, né? Chega para o segundo turno, para a disputa do segundo turno, aqueles que são os mais rejeitados, não os mais aprovados. Mauro. Segundo turno não é só a continuação do primeiro turno, eu também não vejo assim, é como se fosse uma nova eleição, numa outra perspectiva, assim, é outro eleitorado, é outra campanha, são outras afinidades que se fazem. Então, para mim, apesar de se chamar segundo turno, para mim é como se fosse uma nova eleição, né? Então, tem essa situação. Continuo achando que vai ser a maior ausência e, por óbvio, as filas vão ser muito menores por uma questão meramente quantitativa. Neste momento, não há o que o TSE fazer. Eu tenho colegas juízes eleitorais que me falaram que uma das coisas dramáticas que estavam acontecendo nas zonas eleitorais e tudo mais, basicamente por 2 fatores. Eram 5 conjuntos de números, não eram 5 números, eram 5 conjuntos de números que deveriam ser votados. Então, quem não tinha sua colinha muito bem feita a papel, muitas vezes não dava conta. Muitas pessoas tentaram votar a mesma dupla de números, como se fosse no partido, em todos, mas nem todos os partidos estavam correspondendo em todas as situações. Aí não aparecia a carinha da pessoa que a pessoa queria, né? Porque o partido aderiu, mas é do outro, etc. Daí a pessoa tratava e não confirmava, achava que era tal da fraude que estava acontecendo, né? Então, teve assim, uma série de desentendimentos do eleitor, um despreparo do eleitor no momento da urna, não foi com relação ao sistema eleitoral. Então, 2 números, ou 2 conjuntos de número, ou um conjunto de número para ser votado, é muito mais rápido, enfim, não acho que vá haver essa situação. E, de repente, acho que nossa abstenção pode chegar aí até 30%. Doutor Dicilo, entender o sistema eletrônico de votação, né, como se comportar, ou como se portar diante da urna eletrônica, é justamente entender todo o processo. Se você não está interessado no processo político, se você vai lá porque você acha que está sendo obrigado a isso, você, enfim, acaba que contribuindo para essa situação de se atrapalhar na frente da urna e colaborar com as filas. Eu acho que tem a ver com o ponto anterior da educação cívica, das pessoas perceberem ou aprenderem isso, e claro que isso ainda vai gerar algumas gerações, vai levar algumas gerações para que as pessoas possam assimilar realmente, que elas fazem parte da solução, e a solução é pelo voto. Então, assim, numa democracia, a solução é pelo voto. E assim, também é muito mais do que só o voto. É participar, é estudar a vida pregressa dos candidatos, coisas simples, como se preparar para ir votar. Então, ter aquela colinha ali já pronta. Né? Então, assim, claro que se pode fazer algo um pouco diferente, né? Talvez dividir as eleições, claro, tem uma alteração aí importante legislativa que precisaria ser feita, mas dividir as eleições entre... talvez não ter tantos candidatos, né, numa eleição só. Tá? Então, é claro que isso aí é facilmente gerível, né? Isso pode ser gerido de outra forma. Talvez por essa ideia de preparar as pessoas, capacitar as pessoas para que elas cheguem na hora de apertar os botõezinhos. Eu, por exemplo, não levei mais do que 1 minuto. Apertarem os botõezinhos e saírem rapidamente da urna. Doutor Hélio, eu vou passar aqui para o próximo tema, que a gente vai tratar, é a questão da saúde, até para a gente já ir diretamente aqui para a sua área. Vários médicos acreditam que a infecção pelo coronavírus pode afetar a saúde mental e diversos estudos científicos examinaram os sintomas persistentes, confirmando esses efeitos, que incluem nevoeiro cerebral, transtornos por uso de substâncias
e depressão. O fato é que a depressão é uma realidade difícil de enfrentar e a maioria das pessoas não sabe lidar com ela. Quais são os passos nesse caminho para lidar com a depressão pós-Covid, doutor Hélio Osmo? Veja, primeiro, o que eu vou falar de dado informação, eu queria destacar, foram através de publicações feitas com autores brasileiros. Eu queria destacar a evolução da ciência aqui no Brasil e a capacidade de que esses pesquisadores têm de fazer coisas que realmente agreguem valor e dê uma informação. Eles publicaram trabalhos que foram reconhecidos mundialmente. O destaque primeiro para um grupo lá de Brasília que pegou pacientes num período pacientes que não foram internados e que passaram por transtornos mentais após a doença, que chegou a 30%. Em primeiro lugar, a população em geral tem 9% de depressão, isso independente do que aconteceu com o Covid. Mas hoje se observa que os grupos que apresentaram Covid e não foram internados, isso foi uma publicação brasileira, a depressão chegou a 28%. Em cima disso, foram então, essas conclusões intrigaram muitos neurocientistas a explicar se havia alguma correlação de defeitos que podem ter atingido o cérebro ou não. Aqui tem um estudo que foi publicado semana passada de vários grupos que se juntaram para fazer isso, né? O pessoal da USP, da Unicamp, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto Nacional de Ciências Biológicas. Eles, através de imagens de ressonância magnética, eles observaram em pacientes não internados uma atrofia na região da base celular, ou seja, esses pacientes que apresentam distúrbios neurológicos importantes, foi comprovado de que realmente próximo da região onde foi observado que se afetou evidentemente, né, a perda da capacidade olfatória, próximo dessa região se observou uma atrofia nessas pessoas. Estudos anteriores, né, também brasileiros, mostraram que se identificou o vírus da Covid no fluido que reveste o cérebro celular, no líquor, né, mas não se sabia em que parte do cérebro haveria essa transformação. Mas depois, em outros estudos, se observou que estudos assim, não em humanos, mas em animais, onde se fizeram cultura de tecido cerebral com células e com o vírus, se observou que o vírus ele afeta uma célula muito abundante que existe no sistema nervoso central, que é o astrócito. Essa é uma célula que regula muito a função dos neurônios. Então, por isso, no sistema nervoso central, que foi afetado nessas pessoas, se observou problemas de sono, problemas de distúrbios de memória, depressão, ansiedade. E isso, assim, não existe nenhum tratamento específico. O mais importante é que já se sabe hoje o que aconteceu com essas pessoas, mas que houve muito aumento no consumo de antidepressivos, de uma maneira geral, e que essas pessoas também, muitas delas foram fazer terapia ou psicoterapia. Então, nesse sentido, engrandece muito saber que a pesquisa no Brasil, embora ela seja muito difícil, com pouco investimento, existem grupos que se destacaram na descoberta de coisas muito interessantes em relação à Covid. Desculpe, estava fechado aqui. São depressões diferentes, doutor Hélio? Aquilo que a gente está tradicionalmente acostumado a ver em relação a essa depressão pós-Covid? São causas diferentes, mas elas são iguais nas suas consequências?
Não, exatamente. É como, clinicamente, ela não se difere das depressões que as pessoas têm, independente de ter tido Covid ou não. Ela pode se manifestar como depressão bipolar, né, que é aquela depressão onde a pessoa tem períodos de extrema felicidade e depois de extrema tristeza, né? Isso se chama depressão bipolar, como a depressão causada por algum tipo de trauma, né? Ou então aquele estresse pós-traumático, né? Que é acompanhado de depressão. Então, os dois tipos de depressão estão presentes nesse tipo de paciente. Faltando 26 minutos para 13h agora, uma parada breve aqui, um intervalo, mensagem do nosso apoiador e a gente volta em seguida aqui com a sequência dos nossos temas. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Estamos de volta ao vivo pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à disposição para você acompanhar essa edição do programa Gente que Fala. De quinta-feira é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Procurador Liviano, vamos seguir aqui. Eu vou pedir já o seu comentário, até para abreviar o tempo aqui, em relação à nota da Transparência Internacional Brasil de repúdio às declarações do ex-juiz Sérgio Moro e do ex-procurador Deltan Dallagnol, que evocaram a luta contra a corrupção para expressar seu apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Pois é, eu tomei conhecimento desta nota da Transparência Internacional, publicada ontem, e não me surpreendeu a nota. Inclusive, tem um texto que publiquei hoje na coluna do MPD, no Congresso em Foco, em que eu defendo posição semelhante, Mauro, né? Quando começou a jornada da Operação Lava Jato, jornada de luta contra a corrupção, na minha avaliação, o trabalho realizado foi um trabalho aparentemente saudável, trabalho profícuo de enfrentamento corajoso à corrupção, né? De responsabilização de pessoas poderosas, né? No entanto, eu tenho absoluta clareza que, a partir de 2019, quando teve início o atual governo, nós temos vivido, eu que acompanho muito de perto, estudo este tema, nós temos vivido um desmonte do sistema de combate à corrupção no Brasil sem precedentes. As instituições, o instrumental jurídico, legal, vem sofrendo um prejuízo, um abalo incomensurável em relação ao combate à corrupção, né? Nós poderíamos ficar aqui programas e mais programas enumerando os danos causados ao combate à corrupção nos últimos anos sob o patrocínio do atual governo federal, né? Para citar algumas situações, eu menciono a destruição da lei de improbidade, patrocinado pelo atual governo, o desbotamento da lei da ficha limpa, o enfraquecimento e ingerência em instituições voltadas ao combate à corrupção, escândalos gravíssimos de corrupção, como aquele ocorrido no Ministério da Educação, com o envolvimento de pastores, os pastores
Gilmar e Arilton, envolvimento de figuras políticas, líderes e vice-líder, líder e vice-líder do governo na Câmara e no Senado, caso do vice-líder Chico Rodrigues, surpreendido com R$33 mil nas nádegas, e outras tantas situações, rachadinhas parlamentares, orçamento secreto, em que a base parlamentar do governo está envolvida também, e uma inúmera série de situações que envolvem o atual governo, que prejudicou de maneira substanciosa o combate à corrupção nos últimos anos. Portanto, causa perplexidade que figuras que estiveram trabalhando no combate à corrupção externem publicamente o seu apoio a uma figura que, inclusive, tem adotado posturas que vão na contramão, inclusive, de postulados da democracia, no sentido de externar apoio a ele no segundo turno. A meu ver, isso é bastante grave, sério e preocupante no que diz respeito à luta anticorrupção, né? Já vi surpreso esse posicionamento tanto do ex-juiz Sérgio Moro como do ex-procurador Deltan, porque ambos se exoneraram e se lançaram à carreira política. Os dois foram eleitos, um para o Senado, outro para a Câmara, e isso é um direito deles. Mas a luta contra a corrupção, da qual eles fizeram parte, anunciar o apoio a uma candidatura de alguém que teve esta postura danosa ao combate à corrupção, tem uma simbologia muito ruim, sob o meu ponto de vista, né? Portanto, merece meu aplauso a coragem da Transparência Internacional. Quero dizer que o Instituto Não Aceita Corrupção também está elaborando nota que deve ser publicada hoje. O meu texto, na coluna do MPD, já publicado, fala algo nesta direção. E hoje o Instituto Não Aceita Corrupção também deve se posicionar na mesma linha, né? Portanto, meu aplauso, meu respeito à Transparência Internacional, e o Instituto, na mesma direção, se posicionará, lamentando-se esta tomada de posição por parte tanto do ex-juiz como do ex-procurador, que tem todo o direito de ter a sua posição, o direito deles. No entanto, é lamentável, porque esta candidatura não é uma candidatura, a meu ver, comprometida com o Estado Democrático de Direito e nem com a luta anticorrupção. Doutor Dicilo, você acompanha o procurador Liviano, surpreso também com os posicionamentos de Dallagnol e do ex-juiz Moro? Acompanho o relator, não digo que esteja surpreso, né, embora os ataques tenham sido frequentes depois que o juiz Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça, ele saiu batendo as portas, fazendo entrevista coletiva e tudo, e os ataques que seguiram, inclusive por parte do próprio presidente, para mim não fazem sentido nesse contexto dele apoiar agora o presidente. É muito diferente de cada um de nós aqui, que nós expressemos a nossa preferência política, e alguém como ele, que é uma figura pública. O debate do qual ele participou, o debate para o Senado do Paraná, ou como candidato ao Senado pelo Paraná, pelo Estado do Paraná, teve atração nacional, né? Então, foi realmente acompanhado, apesar de ser um senador que seria eleito pelo Estado do Paraná, então foi acompanhado nacionalmente. Mas só voltando ao ponto principal da sua pergunta e com relação à surpresa, o fato dele ter tentado se candidatar pelo Estado de São Paulo chama a atenção. Então, assim, se ele tinha aquela carreira, uma carreira que foi celebrada como juiz,
e a própria Operação Lava Jato foi reconhecida internacionalmente, a partir do momento que ele entra no Ministério da Justiça, sai do Ministério da Justiça, começa a se criar uma situação ali até de questionamento da lisura e do acerto das decisões dele, que terminaram sendo, em grande parte, alteradas, então, anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não me causa tanta surpresa, só me causa surpresa realmente o fato de ele ter sido eleito, e do Deltan Dallagnol ter sido eleito também, e aí, em seguida, eles se manifestarem a favor de uma candidatura que representa algo que é o contrário do que eles dizem, porque o próprio presidente disse, mais de uma vez, que ele acabou com a Lava Jato. E aí, em seguida, eles falam que eles vão ser a Lava Jato. Primeiro que, assim, um juiz não poderia ser a Lava Jato, né? Operação do Ministério Público Federal, Receita Federal e Polícia Federal. O juiz não é parte da Operação Lava Jato. Então, falar que ele era a Lava Jato, acho que já é um equívoco. Enfim, são várias questões aí que a gente pode puxar. Eu acho que é uma situação horrível, porque a transparência internacional é influente, né? O ranking da Transparência Internacional de Percepção de Corrupção termina, de uma certa forma, direcionando esforços com relação a investimentos aqui no Brasil. Que esforços? Esforços que as empresas devem empreender para evitar a corrupção no Brasil. Então, se a percepção de corrupção no Brasil, medida pelo índice da Transparência Internacional, aumenta, então significa que fica mais caro fazer negócios aqui no Brasil. Doutora Daniela, o ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, inclusive, por conta da candidatura da mulher dele aqui para deputada federal em São Paulo, ele chegou a falar em bancada lajavatista no Congresso Nacional. Eu acho tudo isso um grande desserviço, né? Que é se apropriar, como está falando o Ciro, se apropriar de uma situação e de um projeto e de um combate que houve a toda uma estrutura de corrosão do sistema público. Agora, voltando à linha do tempo, a corrupção vem junto com os portugueses, né, que estabeleceram uma máquina pública corrupta. Né? Então, o governador de Sesmaria virou grande latifundiário, dono das terras. Então, nós temos uma promiscuidade da coisa pública com a coisa privada permanentemente, como que quem ocupasse funções públicas estratégicas no país se apropria da coisa pública como se própria fosse. Né? Então, ainda há muita complicação com relação a isso. E eu acho que um ponto muito difícil é colocar o combate à corrupção, e vamos dizer, não é o projeto, o programa, né? Da Lava Jato, esqueci o substantivo, de toda forma, como se fosse de um partido político ou de um grupo de partidos políticos. Então, na medida em que a nossa democracia ainda é frágil, ainda é jovem, ainda é insegura, ainda está tateando, né, essa estrutura social e cívica, a democracia ainda não está lastreada nas instituições. Ou seja, independente de quem ocupe os espaços, né, seja ele de que partido ou ela de que partido for, as instituições estão com segurança suficiente para fazer os combates. Então, você tem toda uma estrutura de Receita Federal, de Banco Central, de Polícia Federal, né, como o TSE tem se afirmado e se autoafirmado no sistema eleitoral. Isso são instituições que vão se fortalecendo. Então, na medida em que há ingerência de pessoas que ocupam transitoriamente postos públicos de autoridade para se apropriarem de coisas públicas, nem que seja de forma abstrata, como nomes e situações, isto é um desserviço nacional, porque agrava essa situação de polaridade e, no final das contas, a esposa de Moro fica em São Paulo, que não conhece São Paulo e que pleiteia um espaço político aqui, havendo um traslado de voto, como se o nome Moro, não é, capitalizasse e agremiasse o combate à corrupção. Não, o combate à corrupção é nacional,
é constitucional e quem faz isso são as instituições públicas brasileiras. O cidadão cumpre seu dever na medida em que ele não evade divisas, na medida em que ele não corrompe o policial, na medida em que ele paga corretamente seus tributos, não é? Na medida em que ele é um cidadão, uma cidadã que cumpre as suas funções. Mas nós ainda temos essa dicotomia, né? Aos amigos tudo, aos inimigos justiça. Então, eu acho que nós estamos com grandes confusões de valores ainda, e essa posição do Moro só agrava a confusão de informações a respeito do combate à corrupção tão necessária nesse país. Vamos falar rapidamente. Mauro, só um pequeno comentário Sim. em cima do que a Daniela falou. Eu vi uma postagem feita pelo movimento Vem Pra Rua, nessa direção do que ela disse, me chamou muito a atenção. Sérgio Moro com a roupa do Super-Homem, Rosângela Moro com a roupa da Mulher Maravilha e Deltan com a roupa do Batman. Né? Eu que estudo esse assunto há muito tempo, me causou muito incômodo ver aquela publicação. Combate à corrupção não se faz por super-heróis, com capas. Combate à corrupção se faz com política pública, com providências concretas, com ações. Triste é o país que depende de super-heróis e de capas para o enfrentamento da corrupção. É muito triste esta construção imagética. Triste é construir esta esperança de indivíduos e de heroísmos para nós combatermos a corrupção. Nós precisamos de providências de engajamento da sociedade, de boas ações, de transversalidade no combate à corrupção, de educação, e não de esperança de atos heróicos, de oportunismos, de nada disso. E os argumentos da Daniela são perfeitos. Não é? É muito lamentável. Eu não ouvi esta candidata que se elegeu apresentando o seu plano parlamentar para a Câmara dos Deputados. É isso. Procurador Liviano, a impressão que passa com esse quadro todo é a presença de Sérgio Moro no Senado e a presença de Rosângela Moro na Câmara acabou a corrupção no Congresso Nacional. É essa a impressão que passa para o eleitor. Não? Zé, as coisas não são tão simples assim. Não é? E essa manifestação da Transparência Internacional é oportuna. Hoje sairá a manifestação do Instituto Não Aceito Corrupção, e corrupção não se combate com capas de super-heróis, e sim com política pública anticorrupção, que o Brasil nunca teve e deve construir uma para que nós tenhamos bons resultados. Próximo assunto, a gente vai passar rapidinho aqui, porque na sequência temos as perguntas da nossa audiência. O governo federal bloqueou 2 bilhões e 400 milhões de reais do orçamento do Ministério da Educação deste ano. Os impactos recaem sobre as atividades da pasta e também sobre universidades e institutos federais de educação, que têm passado por constantes enxugamentos. O bloqueio foi anunciado ontem em ofício enviado às federais, que criticam a decisão e temem pela continuidade dos serviços. Em nota, as instituições de ensino questionam o fato de o governo apregoar que a economia nacional estaria em plena recuperação e lamenta também que seja a área da educação, mais uma vez, a mais afetada pelos cortes ocorridos. Uma contradição aqui, não é, procurador Liviano? Se o país está nadando de braçada na sua recuperação econômica, não há que se falar em cortes, seja na educação ou qualquer área importante. Isso é uma barbaridade. Eu não quero monopolizar aqui a palavra, todos precisam falar e se manifestar sobre isso, mas a prioridade nacional, a grande revolução que nós precisamos fazer é na educação. Os cortes na educação são vergonhosos. Essa notícia de cortes de verbas nas universidades é estarrecedora, é grotesca. Não é? O compromisso visceral do país precisa ser com a educação. Os cortes são repetidos, o desmonte da educação no país ele é avassalador, ele é pernicioso, é inadmissível, e é necessário que as pessoas percebam o que está ocorrendo, que elas reajam a isso. Não é? É inadmissível que isso esteja ocorrendo. Está se falando em recuperação da economia e, ao mesmo tempo,
se corta vergonhosamente recursos na área que deveria ser a prioridade. Deveríamos ter grandes gestores na educação. No entanto, o que vimos ao longo dos últimos anos foram shows de horrores na educação, no Ministério da Educação. Vimos ministro preso por corrupção. Vimos ministro que falsificou currículo e até hoje consta ali que ele foi ministro da Educação sem nunca ter sido. O show de horrores na área da educação, infelizmente, é interminável. Então, esta notícia é dolorosa, é triste, é lamentável, né? Nós precisamos escrever um novo tempo, uma nova era em matéria de educação no Brasil. Está por ser escrita. Doutora Daniela, doutor Roberto Vicilo, doutor Hélio, vocês querem repercutir essa notícia ou a gente pode passar aqui para as perguntas da nossa audiência? Vocês querem avaliar? Só fazer um brevíssimo comentário. Eu sou da PUC de São Paulo por 30 anos, né? E sei dessa história de fazer cortes de verbas, o quanto isso impacta em escala do professor que está lá na pós-graduação estrito sensu à pedagogia ali do ensino fundamental. Assim, não há, é tão absurda a informação que é exasperante. É só para confirmar que eu estou exasperada com essa situação e temendo pelas próximas gerações. Eu faço um segundo de silêncio por essa decisão absurda. Um segundo de silêncio. Está feito, doutor Vicilo. Perguntas aqui da nossa audiência. Doutor Hélio, Cláudia Beltrame, no Facebook, pergunta: a associação que o senhor preside também engloba a medicina farmacêutica homeopática? Sim. A nossa associação ela vê qualquer tipo de substância que tenha uma comprovação científica, evidências, né? Evidências científicas são fundamentais para que a gente possa evoluir a ciência, né? São através de publicações com estudos clínicos de alta qualidade. E a homeopatia se enquadra nesse sentido, assim como a acupuntura, outros tipos de terapia, de maneira que a homeopatia também ela é regida pela nossa associação. Doutor Vicilo, Rodrigo Monteiro está no nosso canal no YouTube e pergunta como anda a segurança jurídica no Brasil. Eu acho que não anda, né? Não anda muito. Eu acho que tem várias iniciativas da sociedade civil. A própria OAB tem estado muito ativa pelas comissões. Na verdade, eu faço parte de duas comissões, a de governança e integridade e governança, e a comissão de liberdade de imprensa, que é mais recente. E é claro, a iniciativa, a sociedade civil, a iniciativa privada, também tem um papel a tocar, a administrar, na manutenção de uma paz jurídica, mas realmente tem sido um desafio, na minha opinião, para todos e todas, e os investimentos eles precisam ser retomados e, infelizmente, eles estão parados, não só os investimentos internos, como os externos também. Doutora Daniela Juliana Rocha, no Instagram, pergunta o que a população pode fazer em relação a obras públicas abandonadas ou infinitamente atrasadas, como as do monotrilho em São Paulo. Vou dar uma recomendação bastante objetiva: ação popular. Ação popular e encaminhar a ação popular para o Ministério Público, ter ciência da ação popular, que eventualmente vai instaurar também inquérito civil, fazer os desdobramentos administrativos, civis e penais a respeito disto. O poder público tem que ser responsabilizado por aquilo que é ineficaz e ineficiente. Isso é um princípio constitucional. Ação popular com encaminhamento para o Ministério Público, dependendo da competência estadual ou federal. Procurador Liviano, seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente. Ele pergunta se haverá condições políticas e respaldo popular no Brasil para um presidente com maioria parlamentar conseguir aumentar o número de ministros do STF. Sinceramente, Jaime, nosso fiel espectador, não acredito nisso. É uma guinada brusca, profunda. Eu não acredito numa mudança dessa envergadura, né? Qualquer que seja o presidente, não creio que vá ter condições políticas
de fazer uma mudança desta magnitude. É a minha opinião. Vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Obrigado pela presença de todos. Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor, palestrante, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e ex-presidente do MPD. Dr. Hélio Osmo, médico cardiologista, nutrólogo, presidente da Associação Brasileira de Medicina Farmacêutica. Dr. Roberto Vicilo, advogado empresarial, vice-presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB. Eu pulei a Daniela, né? Doutora Daniela Libório, advogada, presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, o nosso agradecimento. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCom, na técnica da OTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na OTV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão sempre da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela OTV e também pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos, tchau, tchau. Tchau, tchau.